تفتح الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. Louvado seja o nosso Criador único, saudar a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham e dizer que nós voltamos com uma edição do programa Nasiha. O programa é este que vai falar sobre conhecimentos do nosso dia a dia, que tem como público-alvo a todos os residentes deste país, a todos os irmãos moçambicanos, e também damos espaços no programa para aquela pessoa que deseja abraçar a causa e dar o seu contributo para todo moçambicano. Prezados irmãos e caros telespectadores, eu vou aqui abrir um espaço para a apresentação dos nossos convidados de hoje, para termos esta nossa bendita conversa. O seu nome, por favor. Chamo-me Silva Mohamed, sou chefe da Mesquita Cuba 2. Fui convidado neste programa para fazer parte. Shukran. E de seguida nós temos aqui o nosso convidado. Vou abrir o espaço para dizer o nome e dizer algumas considerações. Eu chamo-me Maulana Bashir Salim, sou imamo da Mesquita Central da Ilha de Moçambique. Eu fui convidado para fazer parte deste programa Nasiha. Exato, como nós aqui já acabamos de ouvir as apresentações dos nossos convidados, nós temos como tema de hoje a educação da criança. Então gostaríamos aqui de trocar ideias um pouco para saber o que realmente seria a educação da criança. Começamos pelo Sheikh Maulana Bashir. Como é que olhamos para esse contexto da educação da criança? Sim, claro que a educação para as crianças é um fator essencial. A educação é a chave da vida, a educação é importante. Na falta de boa educação, não há boa geração. Então, nesse caso, se nós hoje temos engenheiros, se nós hoje temos professores, se nós hoje temos os médicos, então esses todos passaram numa boa educação. Porque, pelos vistos, se não há uma boa educação, não há formação para nenhuma criança. Se não há uma boa educação, não há um exemplo e um futuro para as crianças. Por isso, a educação das crianças é uma coisa muito importante na nossa sociedade em geral. Sim, então nós acabamos aqui de ouvir a opinião do Maulana Bashir. E para o Sheikh Silva Mohamed, como é que olhamos esse contexto de educação da criança? Muito obrigado pela oportunidade. A educação, vamos associar com o Maulana, que a educação realmente é necessária para nossas crianças, porque ela é uma ciência, uma conduta que a criança pode levar para ficar bem na sociedade. A educação, uma criança sem boa educação, realmente acaba se perdendo a sua linha defensiva para defender os pais, a comunidade, a sociedade em geral. Exato, muito bem. E nesse âmbito da educação da criança, como é que íamos ver sobre esse processo de educação? Qual seria a melhor opção para que cada um seguisse para educar a criança? Uma das coisas que poderia ajudar no desenvolvimento dessa mesma criança. Para o desenvolvimento de uma criança, na minha opinião, podíamos levar aquela educação que desde a nossa geração, ou a geração antiga, levava. A criança partia da casa. Quando em casa não tem boa educação, a criança acaba perdendo certas oportunidades. Uma criança pode ter boa educação partindo da casa e pode ter má educação sem partir da casa, mas na base da comunidade, das crianças com quem está a se lidar. Pode desviar boa educação, bom comportamento. E o Maulana Bashir, sua opinião? Sim, a minha opinião
para melhorar a situação ou a educação das nossas crianças no nosso país no geral, precisamos de nós todos estarmos incumbidos nesta missão. A partir dos encarregados da educação, a partir dos responsáveis das instituições, nesse caso estou a falar da própria escola, as madraças, porque normalmente o que a gente tem assistido no nosso país, se for assim da parte da escola, muitas crianças casetam as aulas só a fazerem brincadeirinhas e até que ao contrário disso, quer dizer, eles fazem o pior, até você encontra crianças que nem têm idade própria, mas já estão no consumo de drogas. E isso é perigoso para o nosso futuro, é prejudicial para a própria pessoa. Então, o ambiente está toda ela desaquinada. Quer dizer, já estamos com um ameaço, já estamos com um susto, porque a nossa educação de verdade no nosso país não está de perfeitas condições. Então, precisamos de fazer algo em que cuja esse algo vem mudar a educação das nossas crianças. Nesta visão, a responsabilidade seria já da escola ou do encarregado? Como é que íamos ver esse assunto? Nesse sentido, a educação aqui leva-se, quer dizer, é que nem como uma corda que é preciso nós todos puxarmos ao mesmo tempo para podermos alcançar a nossa vitória, que é o sucesso e a tranquilidade e o bom-estar da própria criança. O governo tem que estar à parte também para olhar como é que os currículos em si, do próprio ensino, por exemplo, não é? Nós encontramos as pessoas que estudaram nos anos atrás não iam nos níveis mais altos, mas sabiam ler e escrever. Isto também faz parte da educação. Crianças de agora podem chegar na 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, não sabem ler nem sabem escrever. Isto aqui é uma grande falha, quer dizer que a educação não está a ir como devia ser. Então, questões ambientais, brincadeiras, hábitos e costumes e usos e tudo, nós também que somos os encarregados, que somos os pais, familiares das crianças, não podemos deixar tudo porque ele vai à escola ou porque ele vai à madraça. Aquilo de acordo com como falou nosso chefe aqui, que a educação é de ambas partes, mas não vamos deixar para uma única parte que se diz que isto é que vai se assumir a responsabilidade. Sim. E o Sheikh Silva Muamin, alguma coisa a dizer neste aspecto? Eu ia sublinhar esta parte aqui. Hoje, nossas crianças estão totalmente desviadas, mas para que apuremos boa maneira de educarmos nossa criança, existe realmente, todos nós temos de ser intervenientes do processo da educação da criança. Isso porque, ora vejamos, se eu compro pistola, entrego minha criança, é para quê? Ela está a treinar e lutar. Então, dentro da casa, temos de ver, existem televisores, novelas. Nós, como muçulmanos, vou particularizar para muçulmanos, temos de evitar nossas crianças sempre assistir novela. Temos de abrir aquela telescola, que é para a criança ver como é que está bonecos educativos. Existem bonecos não educativos. Muito mais hoje, como toda criança, aliás, todo Moçambique, o nosso país está aberto, com televisor. Evitemos que nossas crianças cada vez mais assistem novela. Porque para nossa criança não sabe que a novela educa, a novela também deseduca. Vamos ver beijos prolongados, a criança está a ver o que esta criança vai fazer. Vai traumatizar porque é uma atitude normal. A educação aí está deficiente. Bem, muito bem. Shukran. E Maulana Bashir, neste caso, quais seriam os conselhos que poderíamos deixar para os nossos pais encarregados, para as crianças em si, sobre a questão da educação? Como é que tínhamos que levar a cabo esse assunto? Uma das medidas para ser tomada para tentar minimizar um pouco. Sim. Uma das medidas é de nós todos, os pais, os encarregados, os familiares, os professores, é que hoje em dia em Moçambique existe uma liberdade total para as crianças e que uma criança
na sua ética própria, como criança, não sabe escolher e não sabe decidir. Mas muitas das vezes, os mimos que se deixa para as crianças, de tipo a criança tem que estar livre, ela acaba fazendo coisas que não são aconselháveis e que os pais não podem dizer nada porque a criança está livre. Então, esta liberdade total que se entregou às crianças é que é a coisa mais principal em que nós temos que cautelar. Não é tudo que a criança quer que nós temos que dar. Não é tudo que a criança faz que nós temos que deixar. Há certas coisas que faz com que a criança se faz é porque está complicado o futuro dele. Ou porque quando a criança habituar a querer essa coisa, é porque alguma coisa vai mudar da vida dele, porque está habituado nessa coisa. Então, a liberdade que se deixou para toda criança, hoje, a nível do mundo, estragou muita coisa. Então, aqui temos que cautelar na liberdade. A liberdade deixou-se na totalidade, de 100%. A criança está livre, porque tem que crescer, porque quem disse que quando você educa a criança proibindo aquilo que está de má, a criança não vai crescer? Porque as pessoas confundem quando se diz que a criança tem que estar livre. O livre é você não oprimir, mas não está a se falar de não ensinar bons modos. Hoje em dia as pessoas pensam que quando se diz que a criança tem que estar livre, é você deixar ele fazer tudo o que é de mal, enquanto não é assim. Então, para mim, a minha forma de ver, forma de análise, é que a liberdade total que se deixou nas crianças, temos que tentar travar essa liberdade. Não deixarmos a liberdade em fazendo mal à criança e nós vermos que porque a criança está livre. Não é bem assim como podia ser. Esta é a minha forma de ver as coisas. E Silvio, meu amigo, como é que quer dizer? Não sei muito do Maulana. Realmente, a liberdade da criança hoje até pune próprio pai. Há criança que diz, se você fazer isto aqui, eu vou levar nas autoridades. O governo tinha que ver essa situação de educar a criança. Afinal de contas, sem medo não há respeito. Quando a criança não tem medo dos seus pais, automaticamente não respeita. E se não respeita seus pais, pior é a sociedade fora. Não há de respeitar. O que é que eu podia opinar? Houvesse mais madraça educa a criança. Houvesse mais centros internados de madraça, educa a criança. Só esperar que o meu filho já chegou 6 anos, vou na escolinha, vou entregar na formação científica, sem formação religiosa, essa criança pode desviar a sua educação, pode ter 12ª, ainda piorar a situação, ter mau comportamento. O que o único conselho, na minha opinião, é de haver mais madraça para aquele que não é muçulmano, mesmo haver aquilo que os cristãos fazem, né? Isso catequese, né? Mas haver num sítio onde a criança pode ter uma educação diferente. Madraça é muito importante, educa a criança. Já, como o tempo já não nos permite, nós paramos por aqui com essas palavras-chave que os nossos 2 convidados aqui deixaram. Espero que essas informações nos ajudem bastante para tentar moldar e desenvolver o comportamento da criança. E pronto, prometemos voltar aqui no próximo programa com mais conteúdos para alimentar este programa de Nasiha, que significa conselhos. E até lá. Assalamu alaikum.